Pronto, vou começar aqui, então. Eu queria contar como é a ideia do projeto. A ideia é que a gente possa pensar sobre o cinema, pensar sobre a psicanálise, pensar sobre os temas que vão aparecendo nos filmes que a gente vai trazer. Então, não tem um certo e errado, como deveria ser, qual é a interpretação correta, né? Eu não estou dentro do diretor, dentro do roteirista, para a gente saber qual é a ideia por detrás do filme. Mas a ideia é que a gente possa pensar, conversar, né? Se vocês quiserem ir colocando as ideias também para a gente poder pensar. Vocês vão ver que eu vou olhando, porque eu vou dar uma olhada nos meus rascunhos para a gente poder pensar. A ideia do filme Substância, acho que vocês assistiram, é esse lugar de colocar ali a beleza em pauta, né? Acho que isso é a parte mais rasa da ideia que a gente pode pensar, né? Então a gente pode começar por esse lugar do narcisismo, né? Então que mostra essa questão da beleza, da completude, da perfeição. Então ela é a melhor, ela não quer envelhecer, ela tem que ser apresentadora, não pode entrar outra pessoa, não pode ter uma evolução na vida dela. Olha, eu fiz isso, agora eu vou fazer outra coisa, eu sou isso, mas também sou outra coisa. Não, ela é a melhor, ela é linda, ela é maravilhosa, ela não envelhece. E tanto que a gente vê que ela não consegue investir em nada além disso. A gente não vê um hobby, a gente não vê um namorado, a gente não vê outros interesses na vida. Se a gente for prestando atenção, até outros personagens praticamente não ganham muitas cenas ou muitas falas, né? Fica entre ela e esse outro ela, né? Esses outros personagens vão ficando só para dar um contexto dessa história, né? Quase como se eles levantassem a bola ali para ela aparecer. Até tem esse chaveco com esse cara da escola, que poderia ter virado um namoro, mas que ela não consegue ir investir no outro. Ela não vai naquele encontro porque ela não está bonita, né? No fim é sobre ela, né? Aí ela que é tão incrível vai sair com esse homem mais simples. Ela que é tão incrível vai nesse cara que deu o número do telefone dele e caiu ali na poça d'água. Não, né? Então, acho que já mostra esse lugar para a gente pensar do quanto né, dessa coisa do umbigo, né? Ela é o centro, ela é tudo disso, né? E a gente pode pensar que, de um outro lado, a gente vai tendo um contraponto, né? Desse lugar, desse asco, dessa coisa tão primitiva, né, desse corpo frágil, dessa coisa nojenta, do envelhecimento, né, do visceral, essa perda da beleza. Então fica essa suposta perfeição que deveria existir e esse outro lado do que sobra, né? O que sou eu, né? E quando a gente for pensar, né? Tem uma coisa com a estrela, né? A gente vai vendo, né, o nome dela, né? Sparkle, né? De brilho. Quando ela termina o filme, eu vou falar sobre essa cena, ela vai para a Estrela da Fama, né? Em vários momentos tem uma coisa dessa aura que brilha no filme, né? Então tem esse lado nojento, e o filme é muito nojento. O filme traz isso para abalar a gente o tempo todo, né? Esse incômodo. Eu brinquei que eu fui assistindo o filme igual criança, meio tampando o olho, vendo pelas frestas, assim, porque ele vai impactando num lugar que não tem como não ver, não tem como não impactar, não sentir isso de alguma forma, né? Então tem esse narcisismo, que é esse olhar de dentro, e esse lugar que falei, olha, esse furo nesse narcisismo, né? Ó, não é tão perfeito aí, ó, queridona. E aí, quando isso acontece, né? Essa destruição que ela vai fazendo sobre ela, eu vou falar isso mais para frente, também é muito sobre ela, né? Destruir este corpo. E aí a gente vai vendo que aparece, né, uma solução fácil, que é a substância, né? Essa ideia de uma busca de um suposto paraíso perdido, né? Naquele momento em que eu era mais jovem, mais bonita, eu comecei naquela apresentadora, ali era perfeito, ali era feliz, né? A Marion Minerva, ela fala da felicidade regressiva, né? Eu vou ser feliz voltando. Não é uma coisa para frente, uma coisa que vai sair de um criativo, de um futuro, de algo que eu desenvolvi. Então, a gente vê isso acontecendo na vida de todo mundo, né? Essa solução fácil, a substância, vai acontecendo no Ozempic, na bomba, na plástica, nesses lugares que reestabelecem aquele furo narcísico que a gente falou antes.
Não, então ele reestabelece esse narcisismo. Oh, eu ainda sou foda, ainda sou bonitona, eu sou a melhor, eu sou incrível. Mas a gente tem um problema aí, né? Que a gente não volta. E ela mesma não volta. Então, essa história de ser a melhor versão também é uma piada que eu particularmente fico pensando na questão do coach, né? Que é seja a sua melhor versão, né? Que versão que é essa? Né? É uma versão que parte do eu ou é uma melhor versão que eles acham que é uma melhor versão, né? Nesse caso também surge essa piada, né? E a melhor versão no fim nem é ela. A melhor versão é outra. E isso eu acho que faz essa contradição ser maior ainda, né? E eu fiquei pensando que tem um lugar que também é extremamente nojento, né? Que é essa questão do sair da coluna, né? E fiz um paralelo com esse lugar de não sair da costela do Adão, né? Porque a gente tem o mito do paraíso perdido, desse lugar de que a mulher vem da costela do Adão. A mulher, ela não vem da coluna, ela não vem do nada. E aí ela sai, né, desse lugar da melhor versão, que não é ela, sai dessa coluna. Então tem esse lugar também desse feminino que não se submete a esse homem, mas que também não se torna, porque não é ela que se tornou essa mulher, é outra, né? Então, não é um eu que estou melhorando em paz com a realidade, que fez as pazes com aquele narcisismo desse passado perdido. Então, eu topei esse envelhecimento, topei essa questão visceral, em abandonar ser aquela e poder ser outra, mais com esse pé na realidade. E que também me faz pensar numa relação mãe e filha, né? Porque esse eu e esse não eu traz esse lugar, essa provocação de um eu que é diferente, que é parecido comigo, veio de mim, mas que é outro. Então, que eu não me realizo nesse outro totalmente. Então, esse filho, em alguns momentos, ele pode restabelecer isso, né? De falar, olha, eu fiz um filho perfeito, olha meu filho, que coisa maravilhosa. Mas em outros momentos, ele vai lá, ele denuncia o seu erro, ele denuncia o seu envelhecimento. O seu pior também vai estar ali. E isso traz esse desconforto também, né? E aí, pensando nisso, a gente vai vendo que esse ideal dela fica uma coisa misturada. Quem sou eu? O que sobrou? E quase como um rascunho de o que eu deveria ser. Só que o que eu deveria ser, que é ela que quis, ou que é essa mídia que deveria ter colocado, é esse outro que estabelece quem ela deveria ser. Né? Então, se a gente pensar num Freud, um ideal de eu e eu ideal, né? Uma coisa que fica tão distante esse ideal e tão longe da realidade e do dela, que isso vai causando muito sofrimento. Porque quanto mais ela vai se vendo envelhecendo, o plano dela não dando certo, e ela não ter se tornado de fato nova, né, a melhor versão dela, isso vai sendo cada vez mais frustrante, né? Porque fica mais longe da realidade. E aí fica muito claro, né, uma cisão ali, né? Não só de ela velha e ela nova, mas de um lugar de o velho, novo, bom e mal, vivo e morto, né? O tempo todo, como se tivesse uma chavinha, né? Não só de cada semana qual que vai viver, mas de qual semana, do que a gente está falando, né? A gente está em qual parte? E aí vai acontecendo uma negação dessa dualidade, por mais que ela esteja para a gente escancarada o tempo todo, e até uma negação dessa coisa de que elas são duas. Né? Porque como se ficasse, é isso, não é a mesma, vocês têm que manter esse equilíbrio. Mas não é a mesma, é outra. Né? É outra pessoa completamente diferente, não tem as memórias, não tem as vivências, não tem o mesmo corpo, não tem a mesma idade, é outra. Mas a proposta da substância também tem essa piada, né? Não, vamos com. É a mesma coisa. E não é. Isso vai aprisionando o filme, né, e a personagem numa lógica muito maluca, né? Num enlouquecimento que ela não consegue interromper.
né, que cresce cada vez mais que ela vai se distanciando da realidade, né? E eu fiquei pensando nesse movimento que a gente vai fazendo, meio de tampar, meio de não querer ver, que a gente também vai negando esse nojo, essa coisa repugnante que a gente vai vendo ali, que é essa realidade, né, desse corpo que não é mais o maravilhoso, né, que não é mais esse intacto. E ela vai fazendo, na verdade, deixando de fazer um luto daquela vida que ela teve, porque ela podia fazer um luto. Olha, eu era uma apresentadora incrível, eu era nova, eu podia ter, mas agora eu vou fazer outras coisas. Agora passou, agora é outra coisa. Então fica nesse lugar de restabelecer esse paraíso perdido, né? Que eu falei de felicidade regressiva, que ela não consegue interromper a substância, né? Em vários momentos ela fala: olha, não, vou ligar lá, não, para com isso, aqui não está funcionando. Tanto que no final, ela começa a interromper, ela fala: ah, não, mas hoje é o lançamento, hoje é um dia importante, puxa, eu não vou fazer isso. Porque a lógica fica tão maluca e fica tão distante da realidade que chegar próxima a ela é insuportável. E uma outra coisa que para mim vai mostrando esse enlouquecimento e essa confusão é que o filme a gente não sabe que ano é. Em muitos momentos a gente fala, não, deve ser anos 70, não, deve ser anos 90. E às vezes você vai lá e tem uma televisão super moderna e você fala, não, uma cidade super desenvolvida, você fala, não, é atual. Então ele vai colocando isso, né, o passado dela com esse presente de agora, como se coexistisse. Mas, ao mesmo tempo, não é integrado, porque causa essa sensação de estranhamento, que a gente em algum momento se pergunta, mas nossa, como isso está antigo, nossa, como essas cores não parecem não combinar, nossa, que incômodo que vai dando, né? Porque tem esse lugar dela estar presa, né? Dela estar fixada nesse passado. Então ela não consegue, né? Às vezes numa casa que você contrata um arquiteto incrível, ele consegue colocar os móveis antigos de um jeito que não causa esse lugar, não causa esse estranhamento, né? Então vai ficar longe de um futuro possível, de um futuro criativo, porque ela podia virar diretora, virar outra coisa. Não acontece, né? Então ela vai desistindo, né? E vai se trancando nessa casa. E quanto mais ela vai se comparando com essa versão jovem que vai vivendo e vai deixando ela viver, né? E a gente pode pensar nesse lugar como quanto mais ela vai vivendo essa idealização, esse enlouquecimento, mais ela se deteriora e envelhece, porque mais distante da realidade ela fica. Né? E aí, ao mesmo tempo, ela começa a entrar num negócio de autodestruição, até com a comida, né? Que é uma coisa extremamente nojenta, né? E vai trazendo esse lugar, né? Não só do nojo, mas dessa comida que ela antes não podia comer, né? Que era um pecado, porque ela tinha que manter esse corpo maravilhoso, né? Vai trazendo isso que é errado, não pode fazer isso, né? Essa casa vai virando um nojo, né? Vai tudo mostrando isso pra gente. E aí ela tem esse lugar, em muitos momentos, não só de cancelar o experimento, mas com uma dualidade, quase com uma hesitação. A gente não vê ela falando, né? A gente imagina esses pensamentos de que ela deva estar internamente questionando as coisas. E muitas vezes até a câmera, né? Ela vai fazendo alguns ângulos que a gente não vê o cenário todo, né? A gente não consegue pensar em tudo. Mas fica essa contradição ali, né? Mesmo o corpo, ele vai mostrando esse corpo cindido, essas partes ali do corpo, essas partes da cena. Então, como se tivesse um crime que ela cometeu, né, de dar vida a esse outro eu, mas que ela também não assume, ela também não pode matar, ela também não pode resolver. E a gente vai ficando com essa angústia. E aí, para mim, a interpretação do filme, como no geral, tem a ver com a cena final. E aí eu vou mostrar uma imagem para vocês. Para mim, fez sentido. Eu já vi outras interpretações, mas para mim é o que fez mais sentido, que é a Medusa. Né? Quando ela tem esse corpo, essa cabeça decapitada, e ela vai comandando, tipo, uma ameba, assim, para mim me lembrou, né, e para a estrela, que é muito simbólico, né? Para mim me lembrou a Medusa.
E para mim isso ajuda a entender qual é a ideia por detrás desse lugar. Eu não sei o quanto vocês estão adaptados com as versões do mito, mas contam uma dessas versões de que ela se tornou um monstro porque ela disse que ela era mais bela do que uma deusa, e isso é um grande crime. E aí essa deusa transformou ela em um monstro. Uma outra versão, que parece fazer mais sentido, diz que ela seduziu Poseidon, e aí foi no templo de Atena, e Atena é sobrinha dele. Então, mesmo ela vendo como uma vítima, né, ela que foi ali abusada, que foi ali violentada por esse deus, ela não consegue punir o tio, ela pune a Medusa transformando ela em um monstro, né? Porque fez esse ato no templo dela. O que também ocorre com a personagem, né? Ela é uma vítima da indústria de beleza, seja porque ela seduziu, ou seja porque ela falou que é mais bonita, né? Seja qual versão a gente puxar essa parte, né? Ela tem uma parte que é vítima que ela não se apropria, né? Ela continua nesse lugar. E a gente também pode pensar nesse cabelo, né? Que se torna cobras. A gente pode pensar que ela também, né? A personagem, as duas, né, eram humanas e que se transformam em monstros, né? Então, isso que era belo vai se deteriorando, vai se criando ali, e nessa cena, não essa que eu mostrei mais anteriormente, vai criando, você olha e fala, meu Deus, qual é o começo, meio e fim desse corpo, né? Porque a cabeça está num outro lugar, o olho está num outro lugar, né? E a gente pode pensar infinitas interpretações sobre o filme, e aí, com certeza, a gente vai poder pensar sobre isso. E eu vou caminhar por Freud pensando que a decapitação, né, cortar a cabeça da Medusa, traz a ideia da castração, do complexo de castração que acontece com os meninos, né? O medo de perder o falo. E nisso a gente vai poder pensar sobre o limite. Por que o limite? Porque a gente vai olhar que ela não soube lidar com o limite. O limite da idade, o limite do trabalho, o limite do corpo, o limite da substância, né? E esse é o lugar da castração, é o lugar do vou arrancar isso aí não vai dar certo. Mas que ela não. E aí, nesse lugar, a gente pode pensar nessa menina, né? Porque muitas pessoas pensam na Medusa como também um representante desse desejo feminino, ou até do órgão genital feminino, principalmente da mãe, né? Então, eles colocariam essas cobras mais com uma questão, talvez, de um pelo, de alguma coisa nesse simbólico. Porque a mulher, teoricamente, ela teria que aceitar desde o começo que ela é castrada, ela não tem falo. Então, descobrir esse lugar feminino, descobrir esse lugar de prazer, de desejo feminino, ele é muito difícil, porque não é esse lugar submetido ao homem, é o dela, e que ela não consegue, né? Esse lugar também de beleza dela, claro que tem um lugar de poder dela ser tão bonita, mas que está em esses homens, né, donos destas redes, quererem ela. Né? Então, que ela também não descobre esse poder feminino que pode ser outro além dessa beleza, além desse. E eu juro que eu estou terminando, e eu vou falar um pouco sobre a versão da morte, né? A versão da decapitação. A ideia é que o jovem Perseu ele recebeu vários utensílios dos deuses para ajudar a decapitar a cabeça da Medusa. E um deles é o escudo de Atena. E o escudo de Atena, a ideia é que ele é um escudo tão brilhante, então que ele poderia ir andando ali pela toca sem olhar nos olhos dela, porque a Medusa, quem ela olha, transformaria em pedra. Então ele ia olhando com esse espelho sem vela e conseguiria decapitá-la. E aí eu acho que também a gente pode pensar nesse lugar dos espelhos, que no filme aparecem em vários momentos, até nessa cena que ela não vai no encontro e começa a tirar o batom e a ficar frustrada, ou mesmo nas cenas de troca das personagens, que acontece naquele banheiro, né? Tem um espelhinho ali que vai acompanhando o tempo todo esses truques que vão acontecendo ali. E até essa coisa de transformado em pedra, porque eu fico pensando que ela fica congelada uma semana, ela é transformada em pedra, e também, de alguma forma,
a hora que ela está lá no palco e tá com aquela máscara e começa a jogar sangue para todo lado, é aquela cena mega nojenta, a plateia fica estatalada ali. Né? Também fica enfeitiçada por aquilo sem conseguir fazer nada. Então, eu acho que a gente vai, né? Eu fui pincelando algumas coisas aqui, sem a gente fazer uma conclusão, desses símbolos que foram passando pela minha cabeça. Mas eu queria que a gente pudesse conversar. O que vocês pensaram? Se teve alguém que teve outras sensações? Ju, Michele. Olá, Camila. Oi. Prazer te conhecer por aqui, né? A gente te acompanha aqui nas redes, né? Eu não sei, eu cheguei um pouquinho depois, eu não sei se você comentou alguma coisa a respeito da entrada dela naquele depósito, né? Quando ela ia pegar dessa portinha baixa, assim, não sei se você comentou alguma coisa. Não comentei, pode falar. Né? Mas eu me lembrei muito do Alice, né? No País das Maravilhas, né? A perspectiva da realidade, né? E pensando nesse aspecto do ideal, de ego e o ideal. Então, né? Essa busca aí que você sublinhou, mas eu achei muito simbólica a coisa da porta, e me lembrou muito essa coisa de rato, assim, né? Sabe? Se esgueirando, entrando ali. Nesse quase que um mundo paralelo, né? Esse mundo que nega a realidade do limite, que eu acho que né, realmente, né, assim, a cereja do bolo, né, desse filme é essa questão que é tão contemporânea, tá aí, né, em todos, não só na questão dos procedimentos estéticos da indústria da beleza, mas quantas na própria educação, né, muitas vezes das crianças hoje, né, o quanto que o limite, né, é algo minimizado, né, não pode. Então, assim, quanto que está se evitando isso e o horror que se chega quando a gente nega essa realidade do limite, a importância, né, da questão do limite. Me veio essa questão aqui no primeiro ponto. Mas você sabe que a hora que eu vi essa cena, eu fiquei pensando o quanto tinha uma chance de ser um nascimento. Também. Porque eu pensei num canal de parto, assim, mas que não foi, né? Ela podia nascer por um outro caminho, né? Talvez por uma via criativa. Mas não, né? É isso que você está dizendo, assim, né? Foi para Alice, do País das Maravilhas, né? Foi para a loucura. Sim, exatamente. Não teve aí um analista, uma mãe, alguém para ajudar a lidar, né? Fazer esse intercâmbio com a realidade. E me mandaram uma pergunta aqui por mensagem, né? A Vera falou para eu falar sobre eu ideal, ideal de eu, né? Pensando na perspectiva do filme, né? Acho que a gente pode pensar nesse lugar que eu estava dizendo de um narcisismo, né? Então, de que nesse ideal de eu, de que eu queria restabelecer esse lugar perfeito, maravilhoso, incrível, que não é possível. E esse lugar que ela vai criando de quem ela deveria ser, né? Como esse lugar, eu deveria ser jovem para sempre, eu deveria ser linda para sempre, eu deveria conseguir apresentar esse programa para sempre maravilhosa. Né? Só que esse eu ideal recebido por esses grandes deuses da indústria vai ficando contrabalanceado, né? Porque no mundo ideal, né, aproveitando o tanto de ideal que a gente vai misturando,
a gente deveria que o nosso ideal fosse mais próximo da realidade. Então, olha, eu queria que tivessem 1000 pessoas aqui para a gente debater o filme. Puxa, não tem 1000, né? Eu vou ficar muito frustrada, porque está muito longe esse ideal de. E esse é o lugar dela, né? Que vai trazendo no filme. O ideal que ela vai imaginando está muito longe, né? Porque é essa coisa de restabelecer o que na fantasia foi em algum momento, a gente nem sabe. Na verdade, a gente até pode imaginar que esse passado em que ela fez sucesso, talvez nem deveria ser tão incrível assim, né? Porque ela também não tem outras coisas além de trabalho. Então, esse lugar não vai podendo se aproximar. Porque quando a gente tem isso mais pertinho, olha, eu queria fazer um evento, o evento ser legal. Tudo bem, não foi incrível, mas eu posso ficar feliz com isso. Eu posso estar satisfeita e esse ideal pode funcionar como uma coisa que me leva para a vida, né, de uma maneira criativa, de uma maneira inventiva. E que no filme vai para um caminho destruidor. Não só da substância, mas de tudo que ela vai fazendo em relação a isso, né? Ela não consegue sair dela, né? Para quem chegou depois, eu estava dizendo o quanto não aparecem praticamente outros personagens, né? Eles aparecem ali poucos minutos no filme, né? Ela não vai para o mundo, não faz outras relações, ela não tem amigos, ela não tem. Tanto que um momento que a gente vai pensando, não sei se isso passou pela cabeça de vocês, mas como ninguém percebeu que elas moram no mesmo endereço? Como ninguém percebeu, né? Onde tem documento, ninguém viu, não tem amigo, ninguém percebeu que ela sumiu, porque não tem. É só ela, né? Então essa distância, né, que eu acho que é esse lugar que vai mostrando no filme, entre esse ideal e quem ela é muito longe. O que mais vocês pensaram? Oi, Oi? estava pensando no que a Michelle falou, né? Sobre ela entrar na toca, sobre aquele lugar, e aí me veio assim, porque quando eu vi ela entrando, eu só pensei, gente, cadê a noção de perigo dessa pessoa? Eu falei, gente, assim, fiquei pensando, meu, ela tá entrando em um beco, e um beco super estranho, em um bairro super estranho. Cadê a noção de perigo? Eu já teria corrido. Sabe aqueles filmes de terror, né? O gênero também foi considerado como terror, mas aquele terror que você sabe que se você entrar naquela porta, o assassino vai estar atrás. E ela não tinha nenhum, assim, o desejo dela era tão grande, a curiosidade dela era tão grande daquilo, que escotizou, assim, não viu mais nada, né? Não, e mesmo aplicar uma substância que você não sabe de onde veio. Né? Que você não sabe aplicar as coisas e de repente você está lá. Né? Sua mãe não ensinou? E acho que ela flerta com o perigo muitas vezes, né? Claro, essa cena é um absurdo, mas eu acho que mesmo a cena da comida, que ela começa a fazer receita e é um monte de coisa nojenta, eu acho que isso também aparece como um lugar de morte, né? Como um lugar que isso não é um lugar de vida. Ela não aparece com esse vínculo com a vida, né? O que mais? E uma outra coisa que eu ia comentar é aquela cena, essa final que eu associei com a Medusa, né? Eu vi uma psicanalista associando ao cérebro, como se fosse o perigo da mulher que pensa, da mulher que ia fazer alguma coisa. Deu um áudio. Desculpa. Mas eu acho que tem muito pouco pensamento, na verdade, né? A gente mais vai imaginando e sentindo as cenas do que se a gente for pensar em falas, né? Ou no que ela vai pensando.
né? A Vera comentou, né? Essa busca pela melhor versão, sempre adiando a ideia da morte. Que é, na verdade, ela faz uma aposta errada, né? Ela mais aposta na morte dela do que em ela melhorar, né? E eu comentei desse lugar do coach, né? Que melhor versão é essa? Melhor versão para quem? Né? Quem disse que isso é uma aposta criativa e de vida? Porque se é essa melhor versão, é a que o outro está dizendo que você devia ser, tem mais a ver com isso, né? É a morte do eu, de alguma forma. Não é uma aproximação. Tanto que é isso, né? Sai outra dela, não é ela. Pode falar, amigo. Quando tem uma parte que ela fala, quando a Sui assume, né, e ela vai, e ela entra naquele, não, só mais um dia, eu vou fazer isso mais um dia. Então, quer dizer, todo esse flerte com a realização do ideal, né, ela fica ali nessa, não, mas sempre vem alguma outra coisa, então, assim, a hora que ela perde esse controle, né? Nossa, me perdi aqui no que eu estava com uma ideia, outra atravessou aqui, pera lá. Normal. Se alguém quiser comentar alguma outra coisa aqui, porque sabe quando você está com um trânsito de ideia, de repente atropelou outra coisa aqui. Não, mas eu acho que eu vou num caminho aí, a gente vai costurando. Sim. Eu acho que esse lugar de mais um dia me parece o contrário do Alcoólicos Anônimos. Isso. Mais um dia de vida. Uhum. E é esse mais um lembrei. dia de vida. Fala. Lembrei. O que eu me lembrei foi do Canto da Sereia, sabe? Da coisa da sedução, assim, né? Da sereia que seduz a Sui como esse aspecto sedutor, mas que é para levar para a morte, né? Então, me lembrei, pensei nisso, assim, nessa, não, só mais um dia, só mais um pouquinho, né? E voltar a ser somente ela mesma, né? E aí ela tem que se haver. Você lembra quando ele fala lá, você vai ter que ser, tá, você pode interromper, mas você vai ficar onde você está. Ah, eu vou recuperar, né, o que eu tenho, o que eu tinha? Não, você não vai recuperar, né? Não volta. Você vai ficar só com você e com o que você tem agora. Então, olha, eu fiquei lembrando assim, quantas vezes a gente olha para, às vezes, fotos antigas e fala, gente, mas como eu me esculhambava aqui nessa época, e olha, não é que não estava tão mal assim, mas olha, de que lugar, né, que a gente está falando, só que ali ela não podia mais voltar, né, e o quanto fica perigoso, né, vou voltar a ser, e ainda mais nessa situação. Eu acho que tem duas coisas que eu fiquei pensando, que eu comentei de felicidade regressiva, né? Que é isso, eu vou ser feliz se eu voltar. Isso. Né? Porque quem disse que ali que era bom, né? Não, já aconteceu, né? Tem consequências as coisas que a gente faz. E que me lembra esse pensamento do viciado, né? Que eu acho que eu tenho controle sobre o meu corpo. Eu vou mandar nos meus pensamentos, eu vou mandar no meu corpo, né? Então, se eu beber só cerveja, pode. Não, mas eu vou beber só essa festa, só quando for festa grande, né? Ou eu vou jogar só tal coisa, né? Ou que a gente está vendo, não sei se vocês têm acompanhado casos assim, né? Com o Ozempic, né? Ah, vou usar só agora, porque aí eu perco tanto isso, aí eu não vou precisar mais, né? Como se de alguma jogo forma... do tigrinho, né? Do tigrinho. E acho que você falou do jogo do tigrinho, tem isso, né? Eu perdi dinheiro, então eu vou jogar que vai me restabelecer. Eu não vou ter o buraco narcísico de que eu fiz cagada. Não, mas quem inventou isso é algo
Gente, porque pega no lugar, né? E pelo que eu já acompanhei, parece que tem, realmente, você ganha um pouco ali, né? Você ganha, então cria essa, essa brecha, né, para essa ilusão, quase que, nossa, é isso aí, né? Então, imagina, quanta gente que está deixando de pagar aluguel, de perder o que tem nisso, que loucura. E eles ainda têm uma prática mais malévola, ainda que eles dão dinheiro para você começar a jogar, né? Se você entra pelo código do tal influencer, você ganha tipo R$ 1.000 para começar a jogar. Então eles te dão um dinheirinho ali, ó, brinca aqui. E aí cria esse. Eles dão rodada, na verdade, né? O quê? Tipo, dá rodadas, assim. Você tem tantas rodadas se você ir pelo código lá da pessoa. E eu acho que fica uma coisa que eu fico pensando desse quase um Deus, né? Um pai muito misericordioso e muito dotado que te dá dinheiro. Né? Quem não quer um adulto que não quer alguém que te dê dinheiro? Ó, você não precisa trabalhar, tô aqui dinheiro. Né? Ó, você não precisa fazer uma dieta, tô aqui um negocinho. Ó, você tá ficando velha, não precisa ficar velha, não. Ó, aqui esse negocinho. Né? Então não é só esse lugar desse controle, né? Mas dessa coisa de que alguém vai fazer isso por mim que não sou eu. Eu ainda não assisti esse filme, mas eu queria ver o que vocês iriam falar, né? Mas não tô com vontade de assistir ele, não. Você falou da parte nojenta. Prepara, hein? Prepara o estômago, porque olha, ontem eu falei para Camila, eu falei, Camila, ela, e aí, gostou do filme? Eu falei, não, não gostei. Eu não gostei muito, não, mas assim, eu acho que realmente tem muito, porque é um apelo sensorial o tempo todo, vai provocando sensações assim, muito, né, muito viscerais, assim, é algo muito primitivo, tudo muito primitivo. Lembrei de uma outra cena que me chamou a atenção, quando a Sui bate a cabeça, quando ela começa a atacar, né, a Elizabeth, mas ela vai com pega a cabeça e vai no espelho, quer dizer, eu quebro essa imagem, isso não sou eu quebro. Então, assim, é muito terrível, é muito, e é de uma violência, né? Aquele final lá, que isso, é surreal, assim, muito terrível. Ele tá ouvindo aqui, já tá me embrulhando o estômago. Não. As cenas de coluna, para mim, são assim, ó. Olha, um desespero, que assim, ó. Mas sabe o que eu fiquei pensando? Eu estava comparando com Ainda Estou Aqui, conversando com um colega esses dias, falando do filme, e eu falei, nossa, o Ainda Estou Aqui faz exatamente o contrário, ele vai suavizando tudo, mas que também pega a gente, também vai causando coisas, né? Mas ele vai para esse caminho de suavizar, né? E aí eu questionei isso, eu falei assim, eu não sei se a Substância precisava ser tanto. Porque é muito, né? Assim, escrachado, esfregado na sua cara, não tem como você não ver. Porque a câmera dá um zoom naquilo, você vê só aquela cheira, né? Mesmo no começo tem um cara comendo camarão, que até isso ele consegue fazer nojento. Ai, Mas eu fiquei com essa questão assim, eu falei, putz, será que precisava? Eu acho que 1h30 de filme estava bem ok, né? 2h20, gente, desse escracho, foi muito, muita coisa, nossa. É que eu acho que tem esse apelo, né? Não, sim, ele cumpriu com assim, com mobilizar realmente assim todas as sensações, assim, e eu não sei,
hora eu tampava o rosto, hora... Aí eu queria ver, mas não queria. Eu queria, mas não queria. Então, essa coisa, esse flerte, você fica ali hipnotizado, mas ao mesmo tempo dá vontade de não ver. Nossa, é muito, muito visceral demais, nossa. Que eu falei que eu fiquei assistindo igual criança, sabe? Tipo assim. Nossa, total. Me vi revivendo, assistindo o filme quando era criança, assim, de não quero ver. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem isso com a realidade, né? A realidade, nua e crua, ela é demais, né? Então, a gente se protege, né? Claro, a gente não tem um artifício igual a personagem, né? Que nega completamente, que entra na loucura total, né? Então, a gente mantém o contato, né? A gente olha pela fresta. Mas a gente tenta assim, pera, tá demais, galera, vamos fazer um filme mais limpinho? Não tinha como passar esse recado de outra forma. E é isso, né? Eu acho que outra coisa que eu fiquei pensando é nesses momentos, sabe quando nasce o nenê e você tem que tacar a mão na merda e é vômito, e é meio tudo para todo lado? As mães contam esses relatos, né? Ó, eu perdi o nojo de tudo. Eu achei que eu ia ter nojo de cocô, ia ter nojo. Não, ó. Abri mão. Né? Eu acho que tem isso, assim, momentos em que a gente, na maioria do tempo, consegue negar isso, né? A gente vai lá, dá descarga, finge que nada aconteceu, passa um creminho, um perfuminho, a gente é limpinho. A gente não tem isso. Né? E o filme vai falando, ó, não adianta esconder atrás do botox que a gente tá vendo. O que mais? Tô vendo que eu não vou poder assistir esse filme. Foi bom entrar aqui para escutar. Desencorajamos. Acabou com o filme. Mas, no fim, eu acho que é um filme que vale a pena, porque eu acho que ele... Eu acho que é um filme que não tem como você sair dele e você não pensar sobre isso. Fala, Também. Eu particularmente, eu gostei bastante do filme. Claro que eu tive os momentos de agonia, angústia, né? Aquelas cenas, principalmente a cena final, em que ela virou uma coisa, né? Mas, assim, eu achei que foi interessante pelo gore que foi, exatamente porque é para impactar o que está acontecendo hoje. Porque se não impacta, as pessoas não vão olhar de uma maneira reflexiva, né? Então, eu acho que... Porque, assim, eu achei o filme interessante pela originalidade que ela tem. O roteiro foi muito original, né? E, assim, claro, a parte que ele comia, assim, o camarão, meu Deus do céu, assim... Mas é para mostrar o quanto essa indústria é nojenta, o quanto essa indústria não olha para o outro, né? Então, eu achei ele um filme bem interessante por causa disso, assim, bem bacana, assim, bacana por tudo aquilo, mas realmente dá muita angústia, assim. Mas, assim, é um filme bem reflexivo, vale a pena de assistir, mas tem que ter estômago. E eu acho que ele pega a gente também, porque ele subverte em alguns momentos a nossa expectativa. Porque eu, quando assisti, eu não sabia dessa história que saía da coluna. Não sei se vocês tinham visto isso em algum lugar. Então, a hora que eu entendi que era isso que aconteceu, eu fiquei assim, tipo, aonde isso vai parar? E aí, a hora que vai acontecendo, eu ficava assim, gente, como ele vai terminar esse filme? Tipo, aonde isso vai? Porque o negócio vai escalando numa violência, numa coisa tão absurda. É por isso que eu acho que esse filme não dá para dar spoiler, porque senão você vai dar os spoilers, já vai acabar com toda a reflexão que você tem que ter do filme. Né? Quando eu falei até da última cena, gente, que horror. Fala, Ju. Não, eu acho que quer dizer, nem todo mundo assistiu o filme, desculpa aí. Mas assim, é igual quando eu comentei com você do filme. Eu falei, nossa, assiste aquele filme de. Olha, mas eu não posso falar nada. Mas olha, assiste o filme, porque, nossa, o filme é muito nossa mesmo, assim. E ao mesmo tempo, assim,
interessante, né, que teve o senhorzinho que deu a notícia para ela, falou assim, olha, tá te comendo, né? Vai ficar faminto, né? E como isso também tem a ver com comida, né? E aí uma coisa que me veio à mente quando você estava falando de comida, só lembrei assim, sabe aquela cena em que a sua ela vai se decompondo? A primeira coisa que cai dela é o dente. Cai o dente. Tá me dando vontade de assistir esse filme, mas eu acho que eu não tenho estômago para assistir. Vai por partes. Aproveitando que a gente está falando de coisa nojenta, vai de Estripador, vai por partes. Mas uma outra coisa que você falou, Ju, de comida, que eu fiquei pensando, não sei se faz sentido aí para vocês, que eu não tinha pensado antes. Você falou, né? Ela tá te comendo. Voltei a pensar na história da mãe e do bebê, né? Como que essa mãe interage com esse bebê comendo ela, né? Tomando esse leite, né? O quanto esse leite ou a comida normal, né, é nutritiva e pode servir para alguma coisa, ou quanto no caso dela não serve, né? Eu acho que em vários momentos tem isso. Alguma coisa podia ser produtiva e nunca é. Parece que é sempre o caminho oposto, né? Ó, agora ela vai aprender com a experiência. Ó, agora ela vai entender alguma coisa. Agora, né, quando ela vai sair com esse, dá a impressão que ela vai sair com esse menino da adolescência, né? Você fala, agora vai cair a ficha. Agora ela vai querer viver a vida dela. Não. Que só agora ela vai ter a semana dela. O que ela vai fazer? Ela vai procurar emprego? Ela vai se nutrir disso ou ela começa a aprender a ver receita, né? Ela vai fazer alguma coisa com isso? Nunca faz. Né? E a gente vê pacientes nesse caminho, né? Não só a ver com a beleza, mas com esse lugar destrutivo, né? Que vai perdendo todas as chances de alguma coisa. E será que a gente pode pensar, Camila, nesse aspecto melancólico, assim? Eu fiquei pensando nesse aspecto, sabe, disso que ela acha que perdeu e que fica ali, né, fazendo sombra ali, né? De alguma maneira, quando a Sui vem, ela traz o aspecto da vitalidade, só que ataca, né? Ataque, destruição o tempo todo, né? Quando ela começou a bater bolo, eu falei, olha que legal, que bacana, nossa. Depois era para acabar com tudo, acabar com a casa, destruir tudo. Eu não pensei necessariamente na melancolia, mas eu acho que faz sentido, porque ela não consegue fazer o luto, né, do que ela perdeu, né, desse que eu falei desse lugar, desse suposto paraíso perdido, que é isso, eu nem acho que. Mas se a gente fosse atender ela, a gente ia descobrir que nem era tão bom assim. Uhum. Mas que ela não teve acesso a isso, né? Então, eu acho que a gente vai fazendo esse luto, né? Ó, perdi a infância, ó, acabou, agora sou adolescente, ó, agora eu não sou mais adolescente, agora eu sou adulto. Olha, agora eu tenho um trabalho, eu tenho que fazer luto do tempo em que eu tinha livre, agora eu não tenho, né? E parece que ela não vai fazendo nada disso. Né? E mesmo quando ela tem as chances, né? Bom, agora eu tomei essa decisão, vou fazer um luto das decisões que eu não tomei. Ela não faz, né? Ela não consegue aproveitar, ó, perdi aquilo, mas eu tenho isso. Acho que a gente pode. Que é o tentar tirar proveito do mau negócio, né? Do mau Não, ela negócio. não tira, né? Ela o estrago vai ficando cada vez maior. E eu acho que volta nisso que a gente falou do jogo do tigrinho, né? Porque eu preciso fazer um luto do esperto que eu achava que eu era por estar jogando. Descobri que eu não sou tão esperto assim, né? Fazer um luto desse furo, desse narcisismo, essa queda dessa onipotência, ó, como eu sou incrível. E aí poder fazer uma decisão, ó. Pô, então se eu não sou tão esperto, agora eu vou precisar ser mais esperto. E como é que é mais esperto? Eu paro de fazer essa merda. Não abre espaço, né? E acho que ela terminar na estrela, né?
tem uma cena que eles vão filmando a estrela do nome dela envelhecendo, né? Na calçada da fama, né? As pessoas vão pisando em cima, vai cair comida, vai trincando, né? E no final ela vai até a estrela, né? Ela não abre mão de ser a estrela, né? É só o que ela tem, né? Não tem nada. Edna, quer falar alguma coisa? Não. Eu tava ouvindo vocês e meu estômago começou a embrulhar mesmo. Agora já melhorou. Acho que eu não vou conseguir assistir, não. Mas eu acho que essa melhora, né, esse lugar, tem a ver com isso que a gente está dizendo, de conseguir passar por essa turbulência desse filme, né, desse desconforto todo, e conseguir aprender alguma coisa, né? Eu acho que é legal quando o filme toca a gente consegue levar algo com isso, né? Eu falo assim pela questão de que eu já tenho uma certa dificuldade com comida, né? E se eu vejo coisas assim, aí eu fico, parece que fica aquilo na minha cabeça e aí eu não consigo comer. A comida é uma questão tão importante para a gente, né? Não à toa esse filme traz isso também, né? O que mais? Veio mais alguma coisa? A gente já encerra. Como é que vocês estão com essa discussão toda tão nojenta? Eu acho que eu entrei bem atrasada, né? Mas eu fico pensando que a gente conseguiu fazer uma coisa que o filme não consegue, né? Que é integrar um pouco desse monte de símbolos e significados que vão acontecendo, né? E acho que a gente ter trazido questões contemporâneas, né? Acho que a gente atualiza isso também, né? Que é a confusão que a gente fica do filme também dos tempos, né? Essa aula de ginástica é de quando? Dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90? O que é isso que está acontecendo, né? A gente atualiza isso agora, né? Eu acho que muito da campanha do filme também traz a Demi Moore nesse lugar, né? Dela atualizando isso como a vida dela. Então, né, não é da personagem, é dela. E acho que a gente pôde trazer isso, né? Na clínica, nesses casos, no nosso corpo, quanto que impacta, né? E é interessante pensar que a gente está podendo fazer isso também com o outro, né? Em grupo. A gente precisa sair da gente de alguma maneira, né? Coisa que ela não consegue fazer ali enquanto personagem, né? Então, se haver com isso tudo que desperta, poder pensar a respeito, aprender com a experiência, são ganhos, assim, excepcionais, assim. E já que a gente viu e não dá para desver, né? Não dá para desver, né? Viu? Vamos pensar a respeito, né? E dessa caricatura realmente, né? De algo caricatural mas não só, eu acho que não tem só a pegada do caricato, mas para mim, assim, é tudo muito da parte psicótica, realmente, da mente ali, né? Tudo muito... eu não sei se alguém aqui já assistiu o filme A Cela, é um filme bem antigo, que tem como é o nome É a J.Lo, que é a psiquiatra, que ela entra na mente do psicótico ali, né? Então, assim, tudo... Aquele filme foi muito impactante, eu nunca me esqueço da imagem do cavalo sendo picotado, assim... Quer dizer, a cisão. Eu vi aquilo quando eu estava na faculdade. Eu falei, gente, que isso? Mas me impactou, assim, né? Mas por quê? Estava dentro da mente do psicótico, né? E ela ali, sabe que é mesmo? Ela, assim, sozinha,
também, em muitas situações, ali naquela cozinha, sozinha, sempre já almoçando sozinha, sempre ali sozinha. Teve uma hora que eu cheguei a perguntar assim, gente, será que isso não é delírio? Eu pensei, acho que isso aí, acho que ela tá surtando, ela delirou, olha, de tamanha dificuldade de integrar realmente, né? Mas a gente está fazendo isso agora, né? Tentando aí juntar isso. E eu acho que essa cisão aparece claramente, né? Porque são duas, né? Sim, exatamente. E você foi falando, eu lembrei de uma cena em que ela vai tampando o outdoor, né? Então, a casa, né? Para quem não viu, o apartamento tem uma janela grande que dá para a cidade, né? Que a gente pode pensar isso, né? Esse mundo interno desse apartamento que dá para fora. E aí, de vez dela ir para fora, falar, ó, não deu certo ficar só aqui pro meu umbigo, eu vou para fora. A hora que ela vê o outdoor da outra versão dela, ela começa a tampar, né? Então, acho que como a gente meio ela não vai negando a realidade o máximo possível, né? Não sobra nenhum contato com o externo, porque mesmo quando é a semana dela, né? Porque elas têm que alternar a semana, ela não vê ninguém. Né? Ela nem tem a chance de ter esse outro alguém para conversar. Eu acho que esse outro cara que passou pelo experimento até podia ser alguém para trocar, mas que também não foi. Né? Ela não tem esse encontro verdadeiro com alguém, né? Ela não acredita, né? Eu penso, porque quando o cara fala assim, não, você é a mulher mais linda que eu conheço, ela literalmente não acredita nele, ela fica no mundinho dela. E eu acho que assim, a escolha da atriz foi muito boa, por causa a Demi Moore é uma ótima atriz, mas de certa forma ela já fazia um tempo que não estava fazendo filmes, e assim, o quanto também ela foi muito escolhida para fazer filmes assim, com apelo, dessa forma, né, gostosa, com apelo tal, né, o filme diferente que ela fez foi, acho que, No Limite da Honra, que ela fez ela fez uma soldada, né, e ela falou assim, não, o que o homem consegue, eu também consigo, então ela se submeteu a treinamentos que os homens se submetem, que também foi um filme muito bom, mas que ela estava sumida e de repente ela volta, e volta muito bem, assim, então é bem interessante isso que do filme com a realidade também, o que está acontecendo. Mas assim, uma das coisas que eu fiquei triste foi quando ela falou, quando ela não acreditou no homem. Falou, mas ele te acha linda, você é linda. Mas que para ela não, que ela preferiu ficar para dentro, só para dentro, só para dentro. E eu acho que é bem psicótico, porque ela vai pensando ao mesmo tempo, ó, esse cara não é bom o suficiente para mim, esse cara é feio, nojento, não quero ele, eu mereço mais. Só que ao mesmo tempo ela tá falando, não, mas eu também sou feia para esse cara, eu não tô tão bonita, eu não vou arrasar. Então, acho que ela entra ali numa angústia tremenda com um encontro com alguém que não vai, né? Não passa do espelho. E também outra coisa realmente quanto ela sozinha, porque aquela cozinha apertadíssima, com uma mesinha pequeniníssima, com uma cadeira só. Assim, daquele tamanho, daquele apartamento, você olha e fala assim, pô, se eu tivesse um apartamento daquele, ó, ia ter uma mesa de com 8 cadeiras, ia ter uma churrasqueira, uma cozinha enorme, assim, para receber pessoas. Enquanto também não tem espaço. E o quanto a decoração é ela também, né? Ela tem pôsteres dela, né? Não tem nenhuma obra de arte que ela pudesse comprar, né? É esse Narciso apaixonado por ele mesmo, né? Ela se achava obra de arte, né? E eu fiquei pensando aqui, né? Que na história do Narciso ele tem um encontro com a Eco, né? A ninfa, né? Que repete esse final, né? E a Eco se apaixona por ele. E ele fala: olha, eu prefiro morrer do que ficar com você. Né? E que pena! Que pena que ele não pôde ter esse encontro com a Eco, né? Quem sabe ele tinha se libertado, né? Também dessa união que estava com essa mãe. Né? Ele também perdeu, ele também faz essa mesma escolha que ela, né? De não ir.
E aí, gente, o que mais? Edna, quer falar alguma coisa? Não. Bom, então eu vou encerrar a nossa conversa sem explodir sangue para todo lado, tentando não ser uma coisa tão psicótica, esperando que a gente tenha dado algum contorno, algum sentido para a experiência tão angustiante que é assistir esse filme, né? Se a gente pôde conseguir pensar alguma coisa além, né? A Vera gostou, que bom. Feliz que vocês tenham gostado. Foi Que a gente... ótimo, Camila, muito legal. Gostei bastante de pensar junto aí, sonhar junto, né? Muito bom. Se a gente não sonha junto, gente, fica muito difícil, né? E acho que um filme tão mobilizador, se a gente, né, fica sozinho com essa angústia, né? Vou só fazer um comentário. Ontem eu estava assistindo um filme que eu achei, não sei se vocês viram, Gentileza, como é que é? E um filme novo. Eu achei uma coisa tão horrível, eu falei, tipos de gentileza, que eu fiquei, com a Emma Stone, eu fiquei assim, gente, eu preciso de alguém para conversar sobre esse filme, porque eu achei tão enlouquecedor, que eu acho que é isso, tem coisas que a gente precisa ter um encontro para poder pensar, porque senão a gente fica abandonado, né? Ô, Camila, não sei se vocês já viram Baby, como que é? Rena. Baby Girl, não? Ai, não vi ainda, que é o filme do... Nossa, pelo amor, nossa, é muito... Não chega nem perto da bizarrice, assim, mas tem umas bizarrices bem... Esse tem que conversar aí com os pares, porque é muita coisa que fala. E esse tem uma questão mais sexual, né? Sim, é a sexualidade polimórfica perversa ali, a loucurada. Vixe, Maria. Bem Quem interessante. sabe, Bem interessante. Esse filme. Fala. Esse filme que você falou, Baby Rena? Não, Bebê Rena, né? Não, a Baby Rena é o seriado. Ela tá falando do Baby Girl que tá concorrendo ao Oscar. Não, eu comecei a assistir, só que eu não consegui terminar também. O Baby Girl? Não. O Bebê Rena, né? Uhum. Também é outro mobilizador, né? Esse é. Mas eu acho que é isso, né? Se é um filme que a gente passa ilesa, né? A gente não vive a experiência direito, né? Como aquele livro que a gente está só passando página. Eu acho que quando mobiliza, a gente está vivendo aquilo de verdade, né? E quando a gente vive, pode compartilhar e pode sonhar junto, aí quem sabe a gente aprenda mais alguma coisa com aquilo, né? Bom, então tá bom, gente. Aí a gente se encontra nos próximos. Tchau, tchau. Obrigada, Camila. Boa noite, gente. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.